Pré-requisitos para o batismo. A Bíblia relata apenas 2, fé e arrependimento. Né? Qualquer requisito a mais foi a religião que incluiu. Né? A pessoa está disposta a mudar de vida e ela crê, é o que eu falei para o seu Miguel. Né? O seu Miguel ainda não tinha conseguido deixar de vício do cigarro, mas ele estava disposto, ele queria. Ele tinha aquilo no coração dele que ele ia vencer aquela batalha. E ele queria se batizar. Por que eu ia impedir ele de se batizar, né? Até porque uma pessoa idosa já não sabe nem quanto tempo de vida ela tem, né? Então, lá realizei o desejo do coração dele. Foi batizado na piscininha que era da minha filha Anne, que já foi da minha esposa, que hoje é do Levi. Uma piscininha de 1000 litros. Então, tinha que encher até a boca e a pessoa tinha que literalmente deitar ali dentro, né? Para poder se batizar. Mas dava certo, batizamos algumas pessoas assim na piscininha de 1000 litros. Depois do batismo nas águas, o que é importante fazer depois? Né? Manter um discipulado diário, que é o que a gente chama de devocional, né? A importância de todos os dias a gente ter o nosso momento devocional. Hoje, né, a gente tem o devocional todo dia da pastora Mena ali no grupo, aí o pastor Cristian bota o louvor do culto de Tijucas e a pregação do culto de Tijucas, o louvor de Canelinha e a pregação do culto de Canelinha, mais as aulas de escola de fundamento, mais as pregação da célula. Aí quem acompanha o apóstolo René, que é a nossa cobertura, está fazendo live todo dia, e tem mais a live no canal que ele tem, que é o Newfoundland Land Global, né, que é René que é Terra Nova em inglês, né? Newfoundland, né? Então ele tem esse canal onde ele coloca as devocionais dele todos os dias ali por escrito. Eu acompanho todos os dias. Então, na verdade, a gente chega a fazer hoje quase 7 tipos de devocional por dia. Só um já estava bom. Mas quanto mais alimentado a gente tiver, mais fortalecido a gente tiver, mais facilidade a gente vai ter de vencer as batalhas, né? Que elas vêm, né? Então é importante manter o discipulado diário e aqui diz, né, buscar o batismo no Espírito Santo, né? Porque aqui no caso eles acreditam, né, que o batismo no Espírito Santo está vinculado ao falar em línguas, né? No nosso caso, nós não cremos dessa forma, né? Nós cremos que o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder que todos devem buscar. Nós ensinamos isso no encontro com Deus, né? Que é também chamado de plenitude de poder, que isso nós podemos ter essa experiência de transbordar no Espírito várias vezes na nossa vida. Podemos ter várias vezes, né? Vai depender de quanto a gente busca. Né? A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Se eu me encher, eu posso ter essa experiência várias vezes. Falando numa língua estranha ou não. Né? Porque eu, particularmente, já tive várias experiências de ficar cheio ou até mesmo bêbado do Espírito Santo, que a gente bêbado do Espírito Santo até dançar, a gente dança, girar, a gente gira, pular, rodopia, mas eu já fiz tudo isso e não falei em línguas. Né? Por quê? Porque Deus não quis me dar esse dom. E está tudo certo. Oi? Tu falou no teu encontro? Então, a Patrícia também recebeu, né? Mas não, eu gosto de bater nessa tecla aqui. Alguém que vai me ouvir, isso está gravando, pode pensar assim, o pastor Cristian está perseguindo aqueles que ensinam sobre a evidência de falar em línguas. Não, a questão é que eu tive uma experiência que foi muito dolorida, né? Que foi ver um tio meu, que era diácono da igreja, né? Que ficava na porta da igreja para receber as pessoas, um servo de primeira, pensa num servo, até o dia que a diretoria da igreja descobriu que ele não falava em línguas. Quando descobriram que ele não falava em línguas, tiraram ele da recepção da igreja e tiraram ele de diácono. Né? Então isso é o cúmulo da religiosidade, né? E infelizmente tem pessoas que acreditam nisso, que se a pessoa não fala em línguas, ela não tem o Espírito Santo. E isso é uma aberração teológica, gritante, né? Isso é no mínimo ignorância. Não, eu acho que é bom.
Então, a Bíblia é clara, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí diz assim, o versículo 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e outro interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, Deus distribui o dom como Ele quer. Nem todo mundo vai ter o mesmo dom. Se a gente tivesse todo mundo o mesmo dom, a gente não formaria um corpo. Mas Deus é tão sábio que Ele deu dons diferentes para que a gente junto forme um corpo, né? Coisa linda estar numa igreja onde um tem profecia, o outro tem línguas, o outro interpreta. É lindo. Agora todo mundo fazendo a mesma coisa, que graça tem, né? Então Deus deu dons diferentes e está tudo certo com isso. Agora, se eu não tenho esse entendimento, eu posso daqui a pouco ficar até traumatizado e triste, achando até que Deus não me ama, porque eu não falo em línguas, né? E eu não falo e estou tudo certo. Não estou preocupado com isso. Mas fico indignado de ver pessoas ensinando errado, né? Porque estão passando por cima da Bíblia. Então vamos lá. Questões. Batizar crianças. Um bebê pode crer e confessar Jesus como seu Senhor, se arrependendo de seus pecados? Ponto de interrogação. Claro que não. Somente uma pessoa na fase da consciência pode se batizar. Um bebê deve ser apresentado à igreja e consagrado a Deus, né? Ou dedicado a Deus, né? Como aconteceu com Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 21 ao 24, né? Isso é um texto que a gente cita direto quando tem apresentação de bebê, que é o famoso episódio de Simeão e Ana, que inclusive a gente canta uma música aqui na igreja, né? Você lembra aquela música que eu canto de vez em quando? Os meus olhos viram a salvação. Quem que falou isso? Lucas 2, versículo 30 e 31. Aqui é palavras de Simeão. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Né? Aqui Maria e José levaram Jesus até o templo para ser apresentado. A Bíblia diz que tinha duas pessoas na igreja naquele momento, uma se chamava Simeão e outra se chamava Ana. Quando Simeão viu Jesus sendo apresentado no templo, ele falou, os meus olhos viram a tua salvação. E a gente canta a música na igreja, né? Os meus olhos viram, por isso que o nome da música é Canção de Simeão. Vocês só cantam a letra e não sabem o nome da música. Mas o nome da música é Canção de Simeão, porque ela é totalmente inspirada nessa passagem aqui, quando Jesus foi apresentado. Então, até pelo exemplo de Jesus, nós cremos que o correto em relação à criança é apresentar, não batizar, né? Embora que eu também não considero pecado batizar uma criança, né? Se o pai acha que precisa e tal, agora tem necessidade? Não tem. Né? Agora também não vou crucificar lá os que batizam, porque também mal não está fazendo, né? Melhor batizar do que não batizar, mas não tem muita fundamentação para fazer isso, né? Um batismo quando criança não é válido espiritualmente. No catolicismo, no mormonismo, Testemunhas de Jeová, traz consigo maldição e precisa receber libertação. Não é. Salmo 115, do 4 ao 8. Né? Salmo 115, do 4 ao 8. Aqui vai falar, eu citei o Salmo 115 no culto domingo, né?
Aqui fala sobre os ídolos, né, que são de prata e de ouro, obras da mão dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Né? Aqui, quando o autor está colocando sobre a questão da maldição, é no sentido de que batizar alguém no catolicismo, no sentido de apontar para ele um caminho aonde é permitido a idolatria, isso vai atrair maldição, né? Porque a Bíblia é clara, Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, né? Tem inclusive a abertura do culto aqui, domingo, né? Quem é Paulo, quem é Pedro, quem que é João, quem que é fulano, Deus não divide glória, nem com vivo, nem com morto. Deus é santo, né? Então esse tipo de coisa atrai maldição. Então, quando eu batizo alguém numa igreja que concorda com a idolatria, isso vai trazer consequências futuras. Mas o testemunho de Jeová também? Não, aqui é no sentido de crença, né? Que tipo, eles não têm a crença como nós entendemos ser o correto, né? No caso deles, tem alguns ensinos que não concordamos, né? Por exemplo, eles não consideram Jesus como Deus. Então, como é que eu vou batizar em nome de Jesus alguém que nem crê que Jesus é Deus, né? Então já começa errado por aí. O único nome em que devemos ser batizados, Mateus 28, 19, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não dá para batizar só em nome de Jeová, né? O nome do Pai. Tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz em 1 João que quem não tem o Filho também não tem o Pai, né? Lá no finalzinho da Bíblia, 1 de João, capítulo 5, né? 1 de João 5:8 diz, né? Estes três são que dão testemunho na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, de que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, 1 João 5, pode colocar aí do 7 até o 13. Então, uma religião que prega só o Deus Pai, ou Jeová, que não tem o Filho, quem não tem o Filho também não tem o Pai. Então, quem não tem o Filho não tem o Pai. Eu tenho que ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Em Êxodo 20, versículo 4, ali eu pulei esse texto. Êxodo 20, versículo 4, diz, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, a Bíblia proíbe, né? Inclusive nos 10 mandamentos, né? Esse texto que eu li faz parte dos 10 mandamentos, que a Igreja Católica removeu esse mandamento e substituiu por um mandamento que não está na Bíblia, que é o guardar dias de festas, né? Então, isso não está nos 10 mandamentos aqui de Êxodo 20, ele foi substituído por esse versículo que diz que não se deve fazer imagem de escultura, né? Então, se não é para fazer, não é para fazer, né? Então, mas eu já vi, até inclusive alguns irmãos dizerem assim, né? Ah, mas Deus mandou fazer a arca, e a arca da aliança também é uma imagem, né? Temos até uma réplica aqui, né? Só que no caso da arca, Deus mandou fazer, aí é diferente, aí é uma exceção, porque Deus mandou fazer, e Deus deu as medidas, ensinou como que era ser feito, e tinha um propósito. Hoje nós sabemos que hoje já não tem mais sentido, porque hoje o que é a arca? A arca hoje é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ela é um símbolo do Antigo Testamento, que representava a glória de Deus, mas agora na Nova Aliança, ela já não tem mais sentido, ela já passou. Na Nova Aliança agora, a glória de Deus é o Espírito Santo habitando em mim, né? E eu preciso zelar por essa glória, por isso que também representa poder, né? E poder tanto serve como para trazer vida, como para trazer morte, né?
É só ver o exemplo do Antigo Testamento de Uzá, né? Que tocou na arca e morreu. Né? O pastor diz, né? Acho que é no fruto fiel, né? Fruto fiel. Fruto fiel que passa a arca. Tinha o momento da arca. É o momento da arca. Sim. É certo colocar a mão na arca? Olha, o que aconteceu na época foi o seguinte: algumas pessoas meio que saíram fora do controle e chegaram ao ponto realmente de tornar a arca, aquele objeto ali, como se fosse a própria glória de Deus. Quando, na verdade, aqueles que pregavam essa passagem bíblica, essa passagem em especial, deixava bem claro que aquele momento ali a gente estava fazendo um ato profético, onde a gente colocava a arca no ombro para a gente ter a experiência que os sacerdotes tiveram à época, porque a arca deveria ser transportada por 4 sacerdotes nos varais, e aquilo era um negócio pesado, porque ela era feita de madeira de acácia revestida com ouro. Então era um negócio pesado, que esse peso simbolicamente representa a glória de Deus. Então aquele momento ali da ministração é para proporcionar para as pessoas uma experiência da responsabilidade que é carregar a arca. Mas infelizmente teve pessoas que naquela época meio que fizeram da arca exageraram, né? Tinha gente que chegou até a se ajoelhar diante da arca, né? Por isso, talvez por isso, este encontro nem tem sido mais realizado, né? Eu tenho para mim como o encontro do fruto fiel, na minha maneira de ver, um dos encontros mais tremendos que tinha, né? As pessoas que voltavam do encontro do fruto fiel voltavam de lá a 1000, assim, para ganhar almas e fazer obra. Agora, se um dia nós, por direção de Deus, voltarmos a realizar o encontro do fruto fiel, é só questão de orientar quem estiver ministrando essa palavra, precisa deixar muito claro que aquilo ali é só um ato profético, né? Ninguém tem que se ajoelhar diante da arca, ninguém tem que idolatrar a arca, é só um objeto, né? Que tem um símbolo. Infelizmente. E de fato, em todo o encontro do fruto fiel, havia uma presença de Deus muito grande ali. Então, quando tu está debaixo da glória de Deus, realmente tu é que nem um bêbado, né? A gente fica fora, a gente fica... Eu tive uma experiência tremenda, que eu orei para Deus e eu disse: Senhor, eu quero dançar na frente da arca igual a Davi. E eu orei, e eu só me lembro que quando eu terminei de orar, o Espírito Santo me tomou e eu saí dançando na frente da arca, né? Depois foi o comentário da semana, todo mundo rindo de mim, porque eu dancei na frente da arca, mas foi uma experiência inédita, né? Porque eu não sei o que eu fiz, porque eu estava dançando de olho fechado, mas eu sei que eu fiz coisas ali que quem viu, se o pastor Cristo flutuou. E literalmente flutuei, porque eu fiz umas coisas lá que não tem explicação. Então Deus, ele ouve a oração, né? E a glória de Deus era muito forte naquele encontro. Infelizmente aconteceram esses erros, né? Que na época a gente não teve sabedoria de impedir, né? Porque estava todo mundo ali naquele ambiente, mas hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente deveria realmente orientar com mais cautela para evitar esse tipo de idolatria a um objeto de madeira, né? Que infelizmente aconteceu. Vamos lá então? Eu não sei, eu participei de vários frutos fiel. Sim. Nesse momento, mas eu nunca vi essa situação como uma idolatria à arte em si. Sim, mas é porque como foram vários encontros, isso não aconteceu em todos. Teve encontros que tudo fluiu naturalmente, tranquilo. As pessoas, ninguém idolatrou a arca, simplesmente fizeram um ato profético e tiveram aquele momento ali da sua experiência com Deus. E tanto é que no final era colocado um manto de vermelho ali, né, que representava o véu, não me lembro agora, e era explicado para as pessoas, né? Mas, infelizmente, teve alguns encontros onde algumas pessoas se passaram, né? E elas se desvirtuaram, talvez por falta de entendimento. Teve gente que faltou até se ajoelhar na frente da arca, né? Então, aí aquilo ali, com certeza, Deus não gostou daquilo, né? Porque estava fora, né? Mas vamos lá, vamos acelerar aqui para a gente terminar antes do horário aqui. A pastora Patrícia já encerrou às 8 hoje.
Outra questão aqui, né? Eu preciso estar em perfeição para me batizar? Né? Eu já falei antes. É claro que não, né? Pelo contrário, você precisa do batismo para receber do Senhor a capacitação para andar em santidade. Porém, Deus requer um compromisso de arrependimento. Né? A partir do momento que eu faço uma profissão pública de fé, que eu desejo trilhar o caminho de Jesus, isso implica num processo de mortificação. Né? Ali, no batismo, é o primeiro passo, é o pontapé inicial. Só que se essa pessoa realmente está disposta a trilhar o caminho de Cristo, ela já fique sabendo que o processo de arrependimento, de mortificação da carne, isso vai ser até a volta de Jesus, até o último dia. Né? Então, por isso que não há necessidade de estar perfeito, porque ninguém é perfeito. Né? Estarei para sempre salvo? Se eu me batizar, então quer dizer que agora eu estou salvo para sempre? Não, claro que não, né? Eu preciso permanecer, perseverar. Né? Quem crer, a Bíblia fala, né, em Marcos 16, integralmente, diz respeito à fé e atitude, e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Ou seja, há pessoas que serão salvas sem terem sido batizadas, como o caso do ladrão na cruz, né? Porque creram, talvez tendo aceitado Jesus logo antes de morrer. E há pessoas que serão condenadas, mesmo batizadas, porque não permaneceram em Cristo. A Bíblia diz, em Mateus 24, né, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a pessoa creu, batizou, mas se desviou. E aí? Né? Eu vou botar a mão no fogo por ela? Eu não. Né? Então, a Bíblia fala que tem que haver uma perseverança. Agora, também não penso que... Tem gente que pensa assim, no dia que Deus resolveu chamar a pessoa, né, o dia da morte do fulano, a pessoa cometeu um pecado naquele dia, aí então agora não vai mais para o céu? Não. Isso não existe. A gente é salvo pela graça. Ninguém vai ser salvo porque eu nunca peco. Todo dia a gente vai pecar, né? Então eu sou salvo pela graça. Então, mesmo que no dia da morte da pessoa tenha cometido um pecado, ela não vai deixar de morar no céu por causa disso, né? Ao menos que seja blasfema contra o Espírito Santo, né? Que perante a Bíblia não tem perdão, né? Mas a gente é salvo pela graça, né? É salvo pelo sacrifício de Jesus. É pelo que Jesus fez e não pelo que nós fazemos. Alguém pode decidir se me batizo ou não, né? Alguém pode batizar, pode tomar a decisão por mim, né? Como no caso das crianças, né? É claro que não. Quem tem que tomar essa decisão sou eu. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beba deste cálice. Não sei se o texto está o correto. Acho que não é esse texto aqui, não. Mas, enfim, quem tem que tomar a decisão sou eu mesmo. Né? Ninguém pode decidir por mim. Batismo por imersão. A palavra batismo, como já foi dito aqui no começo, do grego é a palavra baptizo, que significa mergulhar ou submergir. Portanto, o ideal, né, é submergir e não apenas aspergir ou derramar água no batizado, né, que é também chamado de batismo por efusão, se eu não me engano. Então, Jesus ele foi mergulhado no Rio Jordão, né, para deixar o exemplo do modelo mais apropriado, né? Se eu me batizar, significa que eu não vou mais pecar? Claro que eu vou continuar pecando, né? Eu não devo achar que eu posso pecar, né? Mas é óbvio que eu vou acabar pecando, né? Ao menos que a pessoa se batizar no mesmo dia que ela morre, né? Que ela batizou, não deu nem tempo de pecar, aí já vai para a glória sem pecado. Né? Pecado, mas não pode ser um pecado rotineiro, eu pequei, sim, eu pecado, sim. mesmo pecado. Não pode ser pecado... Todo dia eu vou fumar um cigarro, todo dia. Isso, é o pecado premeditado que a gente chama, né?
Mas por acidente pode e com certeza vai acabar acontecendo, né? Precisarei me batizar novamente se eu pecar? Tem gente que diz, pastor, eu posso me batizar de novo? Não há necessidade, né? Tem gente que quer se batizar, então vai lá e batiza, né? Assim como tem pessoas que têm o sonho de poder um dia se batizar no Rio Jordão, pessoas que já, acho que a pastora Alicia teve lá, né? A experiência de batizar no Rio Jordão. Então, eu se um dia for lá, eu creio que Deus vai me conceder esse sonho, eu também vou querer me batizar lá, né? Faz o batismo de Naamã lá, né? Então... E o dia que nós fomos era exatamente o batismo de Naamã, 7 mergulhos. 7 mergulhos, né? Então, é uma experiência, né? Então, não tem nada... Eu fui curada. Foi curada? De alguma enfermidade? Eu tinha uma enfermidade no intestino. Uau. Na hora que eu cheguei lá, que era o batismo de Naamã, eu não sabia que seria, né? Aí eu disse para Deus, Senhor, se o Senhor curou Naamã da lepra que tinha por fora, eu creio que o Senhor pode me curar da lepra que eu tenho por dentro. Glória a Deus. Amém. Tomavam quantos comprimidos? 300 comprimidos por mês. Meu Deus. É uma vitória. 8 por dia. Meu Deus. Então, quem tiver essas... Caixa, uma sacola assim, ó, de caixa de comprimido para dar o testemunho de Deus. Depois de ter sido... Era qual mesmo a enfermidade? Eu tinha colite ulcerativa. Eu tinha feridas no intestino que sangravam. Nada parava no intestino, comia já saía. Tinha diarreia direto. É a família dos milagres. É. Deus é bom, né? Então não há necessidade de se batizar novamente, né? Mas um caso como esse aí, uma experiência como essa, batizar no Rio Jordão, é claro que é super válido, né? E há quem dera que todos pudessem ter essa experiência, né? Precisarei confessar meu pecado a Deus e lembrar que minha velha criatura já foi sepultada com Cristo no batismo, né? Então, o que a gente deve manter após o batismo, né? Não é batizar novamente todas as vezes que eu peco. A Bíblia diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a prática que eu preciso ter diante do pecado é a confissão e o arrependimento, né? Não necessariamente batizar novamente. Benefícios do batismo na vida de Cristo, ou do cristão, né? Mateus 3, do 16 ao 17, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante abriram-se os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui a gente tem um desenho, né? Um quadro aqui, ilustrativo. O batismo das águas, que representa um passo de obediência. Todo mundo está vendo o desenho aí? Então ele representa um passo de obediência, que está totalmente ligado à morte, sepultamento e ressurreição. A partir desta etapa, a pessoa está habilitada a ter uma oração mais eficaz, uma conexão melhor com Deus, um revestimento espiritual, porque ela é revestida de Cristo, né? Através da morte e a ressurreição, que é o submergir nas águas, e ela passa agora a ser adotada como filho, né? Ela passa agora a ser adotada como filho de Deus. Os céus se abrem, né? O exemplo aqui da passagem bíblica, assim como os céus se abriram sobre Jesus e o Pai falou: este é o meu Filho amado em quem tem prazer, isso nos leva a crer que a atitude de batizar vai fazer com que os céus se abram sobre a minha vida. Eu vou ter um respaldo pleno do Senhor, assim como Jesus teve, né? O respaldo do Pai, e uma confirmação da filiação divina, né? O Pai fez questão de deixar público que Jesus era o Filho amado em quem ele tinha prazer. Então, da mesma forma, quando eu tomo a minha decisão pelo batismo, né, com certeza, o Pai de Jesus, que é o mesmo Pai que eu, ele vai ter o mesmo sentimento, né?
Eu gosto sempre de enfatizar uma coisa que é assim que eu creio, né? Jesus, ele é o filho mais velho, mas eu agora também sou filho. Então eu tenho os mesmos direitos. Que alguns podem pensar assim, não, Jesus ele é mais importante porque ele é o filho mais velho. Se eu sou pai, eu amo meus filhos tudo igual, né? Então, eu tenho certeza, eu creio assim, que Deus, Pai, me ama do mesmo jeito que ama o Filho Jesus. Agora, claro, Jesus é o filho mais velho, Jesus é o unigênito, Jesus é quem morreu na cruz por mim, né? Ninguém pode adorar outro Deus que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eu agora também sou filho, né? Eu tenho meus direitos de filho, né? Então, não preciso me diminuir tanto, né? Porque eu sou filho, mas eu sou um filho qualquer. Não, eu sou filho também. Só porque eu não sou o primogênito, mas eu sou filho também. Dá para entender? Então, por isso, essa mesma confirmação que houve sobre Jesus, ela está sobre nós também. Amém, então? Vamos ficar de pé? Agradecer a Deus porque chegamos ao fim, the end. Encerrando a nossa Escola de Fundamentos da Fé. Mais uma etapa concluída. Eu vou dar a chance aí, quem quer orar? E a pastora Alice orou no começo. Agora se tira para o ímpar aí. Hoje era a hora, né? Eu orei no outro dia. Tem problema a hora? Pode orar, querida. Ela não quer hora mesmo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez em Tua presença, Senhor, queremos te louvar, bendizer e te agradecer, ó Pai, cada oportunidade que Tu tens nos dado, Senhor. Obrigado pelo aprendizado, obrigada por ter tido saúde, por estar aqui, obrigada mesmo pelas lutas, mas que só tendo luta que a gente tem vitória, Senhor. Obrigada por tudo, Deus. Obrigada pela vida do pastor Cristian. Obrigada por essa igreja e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glórias a Deus.